gente? Amém. Quero hoje falar um ponto muito importante, que nós já estávamos falando sobre esses últimos domingos, né? Falando sobre avivamento e depois falamos sobre oração, né? Eu quero dar continuidade também a esse ponto de oração, tá, gente? Que a gente entenda aqui quais são os pontos essenciais para que Deus responda nossas orações. Amém, gente? É porque a gente olha para a Bíblia e vê alguns pontos onde Deus diz, eu só respondo sua oração se você fizer assim. E às vezes a gente tenta negociar com o que Deus disse que não vai fazer. Quando Deus disse que não vai fazer, Ele faz, gente. Por quê? A Bíblia diz que Ele é filho não para que não minta e filho não para que não se arrependa. Ponto final. E quando Deus diz, não vou fazer, Deus não faz. Acaba. Porque Deus, Ele tem apenas uma palavra. E quando Ele diz assim, da seguinte forma, se vocês não perdoarem, eu não respondo a oração de vocês. Eu também não perdoo vocês. Você acha que Deus ele vai tentar dar um jeitinho para tentar te ajudar, ou acha que Ele vai cumprir a palavra dele? E vai cumprir ferrenhamente, porque Ele é o autor dessa palavra. Você concorda comigo? Ele é o autor dessa palavra. E eu quero ler junto com vocês, né? Que diante do que nós vivemos, nós já tivemos assim uma experiência de angústia em oração. Quem já orou aqui de forma angustiosa? Quem já orou com angústia? Todos nós. Já passamos um momento de oração e dizer, Deus me ajude, Deus me socorra, só o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. De uma forma assim, muitas das vezes até contínua, né? Mas, muitas das vezes, quando nós começamos a orar dessa forma, em angústia, em dor, com a mente às vezes atribulada, a gente às vezes não recebeu a resposta que a gente tanto queria. Deus, Ele acabou frustrando nossos planos. Aquele que a gente tinha tanto tramado, Deus foi lá e quebrou o nosso Deus. E quando a gente faz planos sem consultar o Senhor, ou tentar construir um futuro, sem assim dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, é um Deus que Ele está criando. Isso é muito perigoso. Porque o nosso coração, ele está sempre colocado em um morro de areia, que a qualquer momento ele vai lá e desmorona. Viu aquela parábola de Jesus? O homem sensato construiu sua casa na rocha. O tolo foi lá e construiu na areia. E a oração, ela nos faz construir a nossa casa na rocha. A oração, ela nos faz colocar eu e você numa posição que Deus assim quer que a gente esteja. E nós precisamos, de forma muito profunda, refletir sobre a necessidade da oração. E saber que a nossa oração, ela sempre está condicionada e debaixo da soberania do Senhor. Que é que Deus que conduz todas as coisas segundo a sua plena vontade. A nossa oração não pode ser uma oração como Deus fosse mudar todo o curso daquele que Ele já tem estabelecido para me agradar ou para que venha me satisfazer. Por isso que a oração, ela sempre tem que ter um enredo de quê? Seja feita a tua vontade. E o meu coração ele tem que estar descansado. Meu coração tem que estar muito bem descansado na intenção de dizer, Senhor, se sair daquilo que eu tanto quero, eu não vou me frustrar. Eu não vou ficar triste. Eu não vou chorar. Eu sei que o Senhor quer o melhor para a minha vida. É o Senhor que conhece meu coração, o Senhor conhece minhas necessidades, porque nós somos assim, eu vou explicar para você. Quanto de nós já orou por uma coisa e hoje você não ora mais porque viu que não era necessidade? E há 2 anos atrás você orava de morrer por aquilo. E hoje você diz, meu Deus do céu, eu não tenho nem mais coragem de orar, tenho até vergonha, porque eu sei que aquilo ali tinha acabado comigo, tinha me destruído. Quantos de nós já passamos por isso? Eu já passei demais por isso. De orar por situações que hoje eu nunca iria orar com a mesma intensidade que eu orei antes, porque eu estava olhando para mim, estava olhando para o meu ego, para a minha própria vontade. Era a minha vontade que estava querendo ser feita ali, e não a do Senhor. E quando nós temos a intenção plena de orarmos com o coração da seguinte forma, Deus, o Senhor controla todas as coisas. Eu sei que tudo, Senhor, vai vir a meu favor. O Senhor reconhece minhas necessidades, sabe o que eu preciso. Eu não sei nem pedir direito, meu coração é enganoso. A gente coloca os nossos focos em lugares que não é para colocar. Nós colocamos nosso coração
em ambientes, em situações, em desejos, em sonhos que não é para se colocar. Eu acho muito incrível, né, nesse período que vivemos, porque hoje existem pessoas, sempre existem pessoas assim, mas hoje dá uma grande proporção, né? Qual, pastor? São pessoas que só querem o que elas querem. Já viu pessoas assim? E até falam assim, se não for do meu jeito eu não quero. Se não for assim também eu não quero. Já viu gente assim? E nós temos que estar prontos para entender que nem tudo é do nosso jeito. Que nem tudo é como a gente colocou na pontinha ali do lápis, escreveu e disse vai ser assim, assim, alguma coisa ali vai sair das tuas perspectivas. Daquilo que você tanto almeja. E eu fico triste quando eu vejo um cristão que é conhecedor da palavra, desesperado por uma coisa, sabendo que só Deus pode fazer. Você fica, meu Deus, morrendo, se acabando. Deixa você. Que a Bíblia diz que a minha ansiedade não aumenta no povo da minha. Não vai acrescentar em nada na minha vida. Muito pelo contrário, só vai me destruir. Que Deus nos ajude, tá? Vamos ver aqui 4 razões de Deus. Realmente, 4 razões porque oramos por motivos errados. Minha gente, eu quero ir por textos junto com vocês. Isso aí com muito calma, que é o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Tiago 4, versículo 1. Veja só, Tiago fala, no primeiro ponto, que o grande problema dessas guerras estará no meio do povo de Deus, ou até com você, uma briga interna que você tem às vezes com você. Deus continua dizendo: de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Observe que aqui ele está falando do egoísmo. Muitas das vezes Deus não responde às nossas orações por causa do nosso egoísmo. O egocentrismo é o meu centro, é os meus desejos que estão ali centralizados. Nós, às vezes, pensamos que tudo e todos têm que me servir. Nós achamos que fulano tem uma obrigação comigo. E a nossa oração, ela começa a ficar uma oração mesquinha. Uma oração totalmente fajuta, uma oração totalmente injusta. E nós esquecemos que Deus nos chamou para servir, porque é melhor servir do que ser servido. E tem pessoas que acham que estão no trono. E todos têm que olhar para aquela pessoa, e todos têm que servir aquela pessoa e fazer os gostos daquela pessoa, porque se não for assim, fulano fica com raiva. E é isso que Tiago tenta aqui trazer a mentalidade da igreja, de onde procedem as guerras e brigas que entre vocês. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Muitas orações são motivadas por desejos carnais e egoístas, alheios à glória de Deus. A sua oração, ela tem a finalidade de glorificar a Deus quando a conclusão dela via a sua vida. Será que você ora dizendo: Senhor, quando isso acontecer, a tua glória será revelada? O que adianta Deus fazer algo para você e você não ter a mentalidade que tudo converge à glória de Deus? Quanto de nós passamos por isso? De receber algo e nem agradece. De ter algo e não agradecer por aquilo. Porque se tornou algo tão comum, algo tão corriqueiro. E às vezes a gente para e esquece e entende que Deus me deu para a glória dele, a satisfação dele, para que o nome dele possa ser revelado e conhecido pelos feitos dele na minha vida. E eu vejo, né, infelizmente, existem pessoas, quando eu falo pessoas, eu estou falando no âmbito geral, tá? No âmbito geral. Que existem pessoas que estão orando por motivos errados, carnais, egoístas, cheios de inveja. Observe que existem orações, nossa, que é da seguinte forma: você vê alguém com algo, você também quer aquilo. Uma oração recheada de inveja. Senhor, se o Senhor abençoa o irmão com um carro, eu também preciso de um carro. Faça uma análise no seu coração de onde está vindo as suas petições, os seus desejos, que motivações estão vindo. Será que as suas petições estão embargadas e alicerçadas segundo as suas necessidades? Será que você já parou para refletir sobre as suas necessidades, o que de fato você precisa para assim orar de forma correta? Porque muitas das vezes nós estamos orando porque alguém tem algo e eu também quero algo da mesma forma.
Isso é inveja, isso é egoísmo, porque a oração era para ser essa: Senhor, graça te dou porque o Senhor abençoou meu irmão em Jesus. Graça te dou porque as portas se abriram para ele. Obrigado, Senhor, minha hora vai chegar e se não chegar, o teu nome será glorificado da mesma forma. Isso é uma oração que glorifica a Deus, é uma oração que Deus se agrada. É uma oração em meio à dor. É uma oração de uma pessoa madura na fé. E como é uma oração de uma pessoa madura na fé? É quando você vê todo mundo se abençoado e você não, e você continua com a sua fé intacta, enraizado na graça, na fé, nas convicções bíblicas, e dizendo: Senhor, glorificado seja o teu nome, o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é ser um cristão maduro. É um cristão que entende o poder da oração. Um homem que entende o poder da oração, porque ele já lutou muito a oração. E ele entende que não é dessa forma como muitos a ensinam, achando que é apenas um momento de oração e amanhã está respondido. Deus pode fazer isso, gente? Pode! Mas a nossa fé, as nossas convicções devem ser mostradas e devem ser reveladas. Quantas pessoas precisam aprender sobre oração? Quantas pessoas precisam aprender que só Deus pode resolver os nossos problemas e mais ninguém? Pastor, mas e a nossa responsabilidade? Ela existe e você tem que fazer alguma coisa. É a mesma coisa você dizer: pastor, eu estou orando por um trabalho e nem atrás dele. Vou dar um dizer para você, porque Glauber está querendo se formar. Glauber, eu vou ficar em casa, não vou nem estudar, só vou só lá depois de pouco para pegar meu certificado. Tem lógica isso. A oração dele é para ser: Senhor, me capacita, me dá graça, me dá paciência, me dá força para que tudo aquilo que está sendo ensinado eu possa digerir da melhor forma. E quando eu me formar, Senhor, através do meu trabalho, dentro da cosmovisão cristã, eu ser um ponto referencial teu aonde eu for. Isso sim é uma oração de um cristão que entende que pode servir os talentos que Deus deu em suas mãos. Onde você for, glorifica o nome do Senhor. Que sua oração seja essa. É uma oração de humilhação. É uma oração de reconhecimento. É uma oração onde você entende que você precisa do Salvador e precisa dele todos os dias. Nós esquecemos o poder que Deus é o centro de todas as coisas. Orar para a nossa própria glória vem compatível com o propósito da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para a glória de quem? Você entende que não pode haver uma oração egoísta e ao mesmo tempo, no final dessa oração, ela ser respondida e não ser para a glória de Deus? É impossível, gente. Quando Deus faz alguma coisa para que o nome dele seja revelado, para que o nome dele seja glorificado, e não o meu ou o seu. Eu acho lindo quando a pessoa conquista alguma coisa e diz: graças a Deus, Deus me deu, agora eu vou cuidar. E Deus dá? Cuida. Chama-se mordomia cristã. Deus te dá alguma coisa, tu vai deixar jogado? Não, você cuida. Zero. Tem das suas limitações. Amém? Não ore por uma BMW. 700 mil reais, não faça isso. Estou com frio, né? Tudo ok? Tá frio? Não. Não ore para a minha verdade. Porque você não tem nem condições de pagar uma moto. Você vai pagar a verdade. Você acha que Deus é responsável? Por isso que o texto fala que nós oramos mal, pedimos mal. Deus pode mudar a nossa vida? Pode, gente. Mas entenda uma coisa que nós temos que compreender: que não vai ser todo cristão que vai ter dinheiro. E tem crente que não tem maturidade para ter dinheiro. Quando ganha uma coisinha lá, compra isso. Isso é justo? Não. A humildade faz parte do cristão. A humildade faz parte do cristão. Não há algo compatível com humildade, um cristão ser soberbo. É impossível. Porque o nosso Salvador Jesus Cristo não foi soberbo. Ele era humilde. Ele era humilde. O cristão tem que ser humilde. Entender que o único maior sobre ele é Jesus. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é cego. Apenas. O que ele tem é de Deus.
só está aqui debaixo da graça, administrando da melhor forma. Outro exemplo prático que nós conseguimos aqui enxergar. Verso 2, vocês cobiçam e nada têm. Tem pessoas que querem aquilo que não podem ter. Pode comigo? Existem crentes que só querem algo que eles nunca podem ter. Que é impossível. Por exemplo, pedir prosperidade apenas para desfrutar de forma pessoal, sem qualquer intenção de contribuir com o reino. Não peça a Deus um ótimo trabalho e você não contribui com o reino de Deus em nada. A Bíblia diz que aquele que ganha pouco contribua, aquele que ganha muito contribua. É Bíblia. Não adianta você. Vou descer para você, imagina só chegar aqui a notícia: para que eu ganhasse agora o Pix do milhão, eu vou viajar, vou para Natal, vou para Gramado agora. Você nem é uma pessoa do reino. Você vê quando você recebe dinheiro, bens materiais, você vê o quão distante você está do reino. Teve um grande missionário que disse: se você me der um carro zero hoje, eu vou vender ele e vou dar aos missionários. Quem faz isso hoje? Só um homem que entende a pedra de grande valor. Que entende que não vale a pena construir nada nessa terra, mas sim lá na eternidade, onde Deus vai nos recompensar pelo nosso trabalho. Quantas pessoas você conhece que tem essa mentalidade de dizer: não, o reino em primeiro lugar? O reino ele tem que estar em primeiro lugar. Em todos os aspectos. Eu estou falando em tudo na sua vida. O reino sempre tem que ser em primeiro lugar. Isso eu estou falando do seu tempo, dos seus prazeres. Por exemplo, dia de domingo, você deixa de fazer muitas coisas para a própria igreja. Porque você entende que o reino de Deus é o que é o primeiro lugar. Eu estou falando do aspecto do reino porque o culto é apenas um complemento desse reino. Porque tem lá fora também, no teu dia a dia, no teu trabalho é reino, no teu orar é reino, na tua devoção é reino. Tudo envolve o reino de Deus. Você está sob o governo do Todo-Poderoso. E tem pessoas que... Eu conheço pessoas que... Eu mesmo não. Não dei para alguém, vou dar dinheiro para a pastor. Você vê a mentalidade dessas pessoas hoje? Um exemplo, nós hoje ficamos de braços amarrados, a gente que é bíblico, reformado, cristão bíblico, a gente fica de braços amarrados porque você vê tanto escândalo sobre dinheiro que no púlpito você até evita de falar sobre dinheiro. Uma coisa que é bíblica, tá? Não é uma coisa da mente do pastor, não é? Que está nas escrituras sagradas. Mas a gente se retém desse assunto, porque tanto lobo da forma, foi tanta gente já enganada, tanta gente assaltada, abusada de forma espiritual, que a gente fica com medo de falar. Porque todo mundo acha que a imagem é: vou dar dinheiro para quem? Poxa, nem a cor eu vejo. Nem aqui, nem lá. Se for outro, pastor, pega o dinheiro, eu faço isso, filho. Eu sei nem onde está. Ele está com alguém, só não está comigo. Aí as pessoas olham assim, a pessoa se frustra e fala: o senhor não tem acesso, não tem. Tem todo um paranoia, tem que falar. É assim não é? Tem que falar, perguntar. É assim mesmo, porque dinheiro é igreja, é do povo. E assim chega. Não! E não existe aquela ideia: olha, a gente dá e não quer saber para onde vai o dinheiro. Não, tem que saber para onde o dinheiro está indo. É um dever de todos aqueles que ofertam, que contribuem. Você tem que saber para onde o seu dinheiro está indo. O que estão fazendo com o seu dinheiro. É justo ou não é justo, gente? E tem hoje pastores que dizem o seguinte: dê e não queira saber para onde vai seu dinheiro. Gente, isso é lobo, isso é conversa de lobo. Isso é conversa daqueles que estão apenas preocupados com o dinheiro do povo de Deus. Mas o pastor bíblico diz: para onde vai o dinheiro, nós temos que dizer às pessoas para onde o dinheiro dela vai. Quem ganha quem tira para onde vai. É justo de Deus assim. Antes de orar, nós precisamos sondar nossos corações e orar com a motivação de glorificar a Deus, não satisfazer os nossos prazeres. Esse é um dos pontos principais. Toda vez que você orar, faça uma análise do seu coração. Analise o seu coração. Pergunte o que está no seu coração. Porque para você não pedir mal, depois você mesmo ficar frustrado. Deus não responde minha oração. Não sei porque eu estou orando por Deus, não responde. Porque você está orando por seu próprio prazer. Vou dar um exemplo para você. Uma moto simples, um carro simples, hoje não é mais motivo de luxo. Você concorda comigo? É motivo de necessidade.
Deus me deu um carro onde eu possa custear. Deus abre as portas e esse carro chega de alguma forma. Tá vendo? Só não vai cair do céu assim. Ele pode fazer, pode, mas ele vai dar os meios. Amém, gente? Esse carro chegar. Mas hoje em dia você vê pessoas orando por coisas que não tem nada a ver. Deus, ai, como eu queria meu iPhone 16 Pro Max, hein? Aí você vê que a pessoa não tem nenhum tipo de trabalho para aquilo, não tem nada, só quer para. Ela falou assim, mostrar as três camas e ficar no cu. Você que tá com a massa mordida. Vocês entendem que nós temos que sondar o nosso coração para saber o que de fato nós precisamos para nós? Porque o nosso coração ele engana a gente. A gente faz análise da nossa vida de forma muito errada. A gente tira certas conclusões de forma muito errada porque somos carnais. Observe que sempre a gente é motivado a comprar alguma coisa por impulso. Às vezes a gente nem está precisando, mas a gente vai lá e compra porque a gente quer comprar. Só para mostrar que pode comprar. E isso daí acaba com a gente, porque você começa a se endividar sem o quê? Necessidade. E uma pessoa que está debaixo da oração é um coração que está forrado pela palavra e não vai ser levado pelas emoções, mas sim pela razão. Dizer, não vou entrar nisso aqui. E não adianta você entrar numa coisa e depois orar ao Senhor para sair. Você nem orou para perguntar se pode entrar e agora está orando para poder sair. Mas graças a Deus, Deus é muito bom. Queria que vocês abrissem, por favor, em 1 João capítulo 5, versículo 14. Quero trazer esse texto. Deixa um dedo marcado aí, tá? Isso, 1 João. Deixa o dedo marcado aí em 1 Tiago. Eu quero trazer aqui a luz de um texto bíblico, 1 João 5,14. Amém? Amém. Gente, desculpa aqui essa lâmpada aqui, mas esse mesmo, tá? Vai assistir em Jesus. Quem achou, diga amém. 1 João 5, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Essas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna. Amém? 14. E esta é a confiança que temos para com quem? Com Ele. Ele quem? Jesus. Que se pedimos alguma coisa segundo o quê? A minha vontade, Ele nos ouve. É a minha oração. A vontade de Deus. Primeiro ponto. É nós confiarmos na vontade soberana do Senhor. Deus responde conforme a sua vontade e não conforme nossos caprichos. Já viu que tem oração de Deus? Se eu pego fulano, trabalho em fulano, faço isso com fulano, para que fulano se mova. Você já viu pessoas que oram dessa forma? Dizendo a Deus como Ele deve trabalhar e a forma como Ele deve fazer, apenas para suprir os meus caprichos, as minhas vontades, os meus desejos. Isso é pecado, gente. Às vezes eu fico orando e falo, Senhor, será que eu estou orando pelos meus caprichos? Será que eu preciso tanto disso? Será que isso vai mudar a minha vida? Vai trazer diferença sobre a minha vida? Será, Senhor Jesus Cristo? Me ajuda a escolher da melhor forma. Porque às vezes tem coisa na nossa vida que a gente ora que não vai mudar a nossa vida, não vai acrescentar nada na nossa vida. A gente recebe, a gente não vai abençoar ninguém, a gente nem mesmo vai se ajudar. Só vai piorar. Às vezes isso que a gente ora tanto vai tirar o nosso tempo de oração, vai tirar o nosso tempo com o Senhor de devocional, vai nos tirar de perto de pessoas que a gente precisa ter comunhão com as pessoas. Será que isso é bom para a nossa vida? Ore por aquilo que vai trazer crescimento para você. Tanto pessoal como de forma espiritual. Ore por isso. Ponha isso como prioridade na sua vida. Deus nunca vai responder aos nossos caprichos, gente. Porque Deus ele não está aqui para criar filhos mimados. Deus não cria filhos mimados. Deus quer criar filhos para a glória dele. Transformar nós segundo a imagem do seu Filho. Quanto de nós às vezes choramos em oração para que Deus nos dê algo. Mas você já chorou em oração para Deus transformar você em pai do seu filho? Quem já chorou aqui para que Deus mudasse você? Que Deus arrancasse você esse pecado que você vem há anos lutando.
Esse pecado que você vem há séculos, às vezes lutando, você não consegue vencer. Você já chorou sobre esse pecado? Você já orou sobre esse pecado? Você já confessou esse pecado diante do Senhor? O que você já tem feito com sua vida de oração? Pedindo a Deus o quê? Que as nossas petições primeiro precisa ser a nós. Olhar para nós e dizer, Senhor, eu preciso ser transformado nisso, me ajuda. Me capacita. Você já passou por essa fase? Você nem chegou lá. O papel da sua oração é apenas, Senhor, me dê, Deus me dê, Deus me dê, Deus faça. E você já orou por você? Você já pediu para que Deus ajudasse? Para que Deus capacitasse você? Não adianta a gente chegar diante do Senhor e ficar calado, sem dizer nada. É abrir sua boca e confessar. Dizer, Senhor, me ajude nisso. Me ajude nisso. Me ajude nisso. Eu não consigo. Me fortaleça. A oração cristã modelada por Cristo. Mateus 26, 29. Não precisa abrir lá. Não seja como tu queres, Senhor. Não seja como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Essa é a finalização de toda oração que confia, de pessoas que confiam em Deus. Como é, pastor, a oração de quem confia em Deus? É no final você abrir sua boca e dizer, Senhor, é como tu queres, e não como eu quero. E minha oração, Senhor, ela é carnal. A minha oração, ela está debaixo dos meus caprichos, muitas vezes, e perigua. E nós estamos tão motivados pelo fator secular, de ter. Se você não tiver a roupa do momento, se você não tiver o salário do momento, tem algo de errado com você. Deus não está te abençoando. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim nessa esfera, nesse campo de ter, para tentar mostrar aos outros que tem. Nós hoje vivemos buscando a aprovação do outro. O outro precisa aprovar aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso, aquilo que tem que estar dentro da minha casa. Está errado. Você tem que orar por aquilo que você necessita, amém, gente? Deus, eu preciso de uma máquina de lavar roupa. Ore que Deus abre as portas. Amém, gente? Deus, eu precisando disso na minha casa. Ore que Deus abre as portas. É assim que o cristão faz, gente. O cristão, mas é errado orar que você está necessitando? Deus, Ele dá aquilo que nós necessitamos. Agora, ore e confesse, Senhor. Não segundo os seus caprichos, amém, gente? Mas segundo aquilo que você precisa. Deus, Ele não é obrigado a atender os nossos pedidos, amém, gente? Deus não é obrigado. Se você ora com essa intenção de Deus, o Senhor tem que me dar, colocando Deus na parede, você está pecando. Isso é pessoas que não têm conhecimento sobre quem Deus é. Então, uma pessoa que conhece a Deus, ele vai orar e vai agir na intenção e na mentalidade de dizer, Senhor, o Senhor faz tudo segundo a sua perfeita, boa e sua agradável vontade. Romanos capítulo 2, versículo 2. Deus sabe o que é melhor para nós. Você não sabe muitas vezes o que é. Faça uma análise agora você mesmo. Quando você orou por algo, pedir a Deus. Hoje você fez, meu Deus, nem precisava daquilo. Você já viu pessoas que ela está tão viciada em comprar. Ela fica com desejo de comprar isso aqui. Quando ela compra, ela abandona. É um jeito assim. Deixa ela jogar. Queria tanto aquela roupa, só usou um dia. E foi para só para uma festa. Não, já tirei foto com esse vestido, que eu tenho que tirar com outro. Outra foto com esse vestido. É um problema ou é pecado? Gente, cuidado com isso. Isso é secularismo, tentando mostrar aos crentes que eles precisam ter de forma desenfreada. E a gente vai criando esses aspectos de vontade, de evolução diária, de comprar. Tem pessoas que vão para uma pessoa, meu amigo, tem que andar de uma pessoa, do começo da pessoa até o final, ela passa sem reza. E vai andando e vai procurando para me gastar. Cara, deixa eu ver aqui. E agora, opa, achei uma música. R$10, pronto. Vem para gastar. Não faça nada daquilo que não cabe no seu orçamento. Olha, quando você está orando, Deus me dá dinheiro, como? Vai cair do céu, hein? Como é que tu ganha do tu vai gastar 3, hein? Esse rio vai sair da onde? Tu tá contando com quem para esse rio vai aparecer? Gasta 1.600? É, não é? Pronto. E para mim com você, mas não meus compromissos, não me Jesus. Amém, gente?
Isso daí é um dos pontos que a gente tem que orar muito, é sobre finanças, né? E finança quebra a gente. E a gente fica, vamos comprar, vamos gastar, é isso aí, no final do mês. Meu Deus, cadê meu dinheiro? Sumiu não, você gastou. É ou não é? Anota o que tu gasta, as tuas entradas, o que sai, anota tudo para ver no final. Menino, vi onde meu dinheiro foi. Não, você gastou. Eu digo a você que o diabo não raspou você não. Pegou o seu bolso, eu digo a você. Você com sua mãozinha que comprou aquele que não era para comprar, só o prazer de gastar. É ou não é? Nós temos que ter, gente, gaste com aquilo que é essencial, móvel para sua casa. Menino, uma televisão para sua casa. Gaste. É bom, é maravilhoso, é ou não é? Gente, sala de estar, almoço, família, mesa, é símbolo de família. Gasta mesmo. Assistir um bom filme com a família é ruim, não, é ótimo. Gaste com coisas que tragam união. Amém, gente? E que você gasta, não tem nada na vida. Nada. Teve um convite. E aí? Pastor, eu tô ganhando demais, pastor. É mesmo? Que bênção. Teu filho, tu tem que na vida. Ai, tá difícil, hein? Tá dando bem, não tem nada, mano. Tu não tá se projetando pro futuro, não tá fazendo nada. Eu quero que tu tenha. Não tem nada, meu. Tô me organizando. Tô ouvindo essa organização já fazer uns 10 anos já. Tô me organizando. Gente, um cristão não vive nisso não, gente. Um cristão, ele se projeta, ele pensa, ele arquiteta. Ele se enraiza, ele tenta comprar uma coisa para ele tenta, porque Deus está abençoando ele, gente. Ele não gasta com coisa fútil, não, ele gasta com coisas que de fato vai trazer benefício para ele. E não um benefício momentâneo, não, é um benefício para a vida toda. Amém, gente? Por um grande tempo. Amém, gente? Isso é confiar na vontade de Deus, na perfeita e boa vontade de Deus. Deus, ele não está pronto para atender os nossos pedidos do jeito que a gente tem. Um lado bom, que a gente olha nessa perspectiva humana que é boa, e tem um lado ruim na perspectiva nossa humana. Sim, pastor, eu vou explicar para você. E até coisa que eu orei que Deus deu muito mais. Muito mais. Vou dizer uma coisa a vocês. Vai morrer? Sim, eu dei assim, o pastor chegou. Eu orava, Senhor. Lá em cabelo, ele orava desse jeito. Olha só, olha para a minha oração. Você vai dizer, pastor, uma oração simples, né? Mas é assim. Vou explicar assim. Amém. E a minha oração era, Senhor, o Senhor sabe que na cidade de Cabedelo tem problema com enchente. Enche a rua, enche o seu, Senhor. Eu não sei se você é muito exigente, Senhor, mas me dê uma cara de me andar, meu pai. É certo, de verdade, eu não queria não. Numa casa férrea não. Se o Senhor me der, vai estar bom, mas me dê uma cara de me andar. E queria passar aqui no momento para tirar água, botei, não sei o que. Eu não gosto de estresse com isso, não. Me ajude, não me estresse comigo. Foi o que o papai fez. Foi o que Deus fez. Ele sempre orou para dizer, Senhor, minha casa nessa rua era uma coisa fora de lógica. Também está dando uma casa na rua e atrás, morar atrás dela, não é barato. Senhor, aí a gente orava uma coisa na nossa mente que era impossível aos olhos humanos, mas diante do Senhor. 2023, no final de 2023 para 2024. Não, 2022 foi 2022 de orar. Todo mundo foi pra praia, foi deserto pra praia, falei, não, vou ficar no meu quarto. Vou virar o ano, ora. Eu disse, Senhor, virou o ano, olha a oração. Eu não sei como ele me matou. Olha, você tá vendo? É no meu canto. Trabalho está errado. Tá certo? Não, isso deu um jeito aí. Eu tô me aguentando de orar, mas eu isso. Deu um jeito. Isso todo mês tem esse momento de oração. Não orava todo dia, não, mas uma vez eu tô no meio, ei, minha cara, não esqueci não de orar. Sabe aquela parábola da mulher que importunava o juiz até ela julgar a causa dele? E Deus dando um exemplo, você tem que ser assim. E eu fiquei, não, porra, não, vem pra cá. Não é assim, não quero assim, não quero, tô assim orando. O segundo me matou. Um ataque, morreu. E Deus respondeu minhas orações. E Deus me deu além daquilo que eu pensava. Muito melhor do que eu imaginava. E Deus é bom. Deus é maravilhoso.
E eu quero e peço para que vocês provem disso também, que Deus abençoe vocês de forma inúmera. Meu Deus, grandiosamente, eu fico muito feliz. Pensa uma pessoa que fica feliz quando ele me diz, pastor, eu embarquei. Eita, que alegria. Nunca vou ficar triste, diga amém, que Deus te abençoe, que Deus me abra as portas mais ainda, que você evolua, que você cresça, que meu amigo, que as portas escancarem. Gente, o cristão não tem inveja no coração dele, não, ele só tem alegria quando vê o irmão dele ser abençoado. Você, quando tem irmão de sangue, você não fica alegre quando ele prospera, quando ele cansa assim, né? Você tem irmão e irmão, tem irmão que você tem amizade, união com ele, é o teu irmão mesmo. Você vê ele prosperar, ganhar alguma coisa, você fica feliz com ele, você se alegra com ele. Isso quer ser um irmão que Jesus vai ver seu irmão ser abençoado. Deus derramando bênção sobre a vida de você, alegre, feliz, chorando junto com ele, e Deus tem sido bom na vida dele. Um exemplo muito prático disso é quando Paulo roga para que Deus livre ele do espinho da carne, Deus respondeu: a suficiência da sua graça, a minha graça e basta. Vai ter orações na sua vida que vai ser assim a resposta do Senhor: a minha graça e basta. Confia. Não foi a resposta que você queria. Você queria a solução do problema. Mas eu disse: o que eu já fiz por você na cruz já foi suficiente. Você, nesse caso aí, você não merece nada mais do que a minha graça. Aguente. Amém, gente? E era o espinho de Paulo na carne, onde Deus usou esse meio de sofrimento para que quando Paulo se sobrevivesse, acontecesse esse espinho em furar Paulo. A mesma coisa na nossa vida, eu sei que tem coisa na nossa vida que Deus ainda permite que a gente passe, que a gente não tente se crescer demais. Deus vai lá e pisa a gente, Deus vai lá e humilha a gente, vai entender, epa, você é servo. Deus é bom. Busque conhecer a vontade de Deus revelada através das Escrituras e se submeter às suas petições na palavra do Senhor. Como eu falei na aula terça-feira, não existe um aspecto que você diga assim: estou buscando conhecer a vontade do Senhor, uma vontade que ainda vai ser revelada, uma vontade que Deus já está revelada nos 66 livros. Não existe nada oculto que ainda vai se revelar para o seu bel prazer. Busque conhecer o Senhor. Eu digo a você, a sua vida vai melhorar 100%. Você vai parar de bater cabeça 100%. Quando você conhece a palavra de Deus, você diz: eita, eu tenho dado desse jeito. Não fique, gente, eu vou dizer para você. Veja só. Um homem ímpio ou uma menina ímpia não é para mim se relacionar. Amém, gente? Acabou, é o que as Escrituras dizem. Eu preciso orar para Deus me revelar se aquela mulher é para mim ou não. É preciso fazer isso? É óbvio. Concorda comigo? É óbvio. Tem que ser respeitado, óbvio. Se Deus disse não, eu não vou tentar arrumar um jeitinho para que Deus diga sim. Amém, gente? Deus é bom. No próximo culto a gente analisa. Outro ponto, falta de fé é o pecado não confessado. Tá? Deus não. As orações. Tudo que vem. Se Deus vai daqui para lá, vai ser em nome de Deus. Amém? Mas, pastor, eu falo isso não. E eu sei se eu estou ouvindo até daqui a 1 hora. A gente sabe, isso é sincero. Tem a própria Bíblia diz: quando você for fazer uma coisa, diga se Deus assim permitir, porque a nossa vida como um vapor de fumaça. Capítulo 4, 13, 14. Tudo que você for fazer, diga: eita, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus permitir, eu faço. Se não, e tudo é Ele que permite, gente. Tudo. Amém, gente? Até você sair de sua casa para ir para o trabalho, é Ele permitiu você sair da sua casa e ir para o seu trabalho. Chegar em casa do seu trabalho, porque Deus permitiu que você chegasse. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Vamos orar e encerrar.